Se Jesus falou, essa é a vitória que vence o mundo, Ele está dizendo que existe uma vitória que não vence. E esse é o paradoxo do Evangelho. No Evangelho, 1 mais 1 não é 2. No Evangelho, 1 mais 1 é 1. Quando você casa, a Bíblia diz que você se torna uma só carne. Quando você crê nisso, acabou de perceber que ele quebrou um princípio matemático. 1 mais 1 no reino de Deus é 1. Pode ser 3. 5 mais 3 no reino de Deus virou quanto? Alimentou 3.000. 5 pães e 2 peixes. No reino de Deus, a ordem natural, ela está submetida à ordem supranatural. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de tal maneira que aquilo que se vê veio do que não se vê. Como assim, Cal? Que loucura! Tudo que foi criado veio de alguém falando. Sabe por que veio de alguém falando? Porque quem estava falando estava pensando. E tudo que foi criado veio de um pensamento. Por isso uma ideia ela é mais forte que um exército. Uma ideia é mais forte que um exército. Com uma ideia você pode estragar um país inteiro. Com uma ideia você pode estragar uma geração inteira. Porque uma ideia ela é mais forte que um exército. E o texto diz que no princípio ele era o pensamento era Deus, o pensamento estava com Deus. Não, mas está escrito palavra lá, Cal. Então, mas toda palavra é um pensamento. A origem do pensamento, da palavra é um pensamento. Você falou o que você pensa. E aí o texto ele diz, no mundo você vai ter aflição, tribulação, provação, angústia e frustração. E aí você fala assim, para que então vou ter filho? E o Bruno, quando ele falou aqui, talvez você é desses franguinhos que continua pensando, ai, Cal, mas o mundo está muito mal, para que eu ter filho no mundo mal? Pronto, você achou mais um propósito, você ter mais um filho. O mundo ser mal significa que o mundo precisa de um filho como o da tua casa. Só que percebe que eu não quero melhorar o mundo, eu quero escapar do mundo. É uma atitude mais covarde que a gente pode falar, não, eu não vou ter filho porque o mundo está muito mal. Então, seja o elemento da transformação do bem. Eu costumo dizer que algumas pessoas, elas mudam o mundo, outras elas criam filhos. Todo mundo quebrado, todo um mundo quebrado foi quebrado por alguém que tinha pai e mãe. Onde que está o pai e a mãe dessa criatura? E todo mundo consertado foi consertado por alguém que tinha pai e mãe. E eu sempre sou muito fissurado em conhecer o pai e a mãe de algumas pessoas. Quando você olha a pessoa extraordinária, você fala, meu, tem uma cabeça por trás disso. Quem é o cara que está por trás disso aí? E aí Jesus falou, mas tende coragem, esteja confiante, esteja certo, esteja destemido, pare de ser bundão. É isso que Jesus está falando. Traduzido para hoje. No mundo que vocês vivem, a batata vai assar, mas tem de bom ânimo, pare de ser covarde, eu venci o mundo. E o tema dessa manhã é, essa é a vitória que vence o mundo. Eu quero falar nessa manhã sobre 4 caminhos para você ativar uma vitória que vence. Porque existem muitas vitórias que perdem. Nós caminhamos na terra, e nós construímos patentes, nós construímos obras, e como a Aline bem explicou aqui, a obra desse mundo, a vitória desse mundo, ela cabe numa mão, é um troféu que você levanta. Mas o cara que levanta o troféu, ele termina na depressão. O cara que levantou o troféu, ele termina na overdose. O cara que levantou o troféu, ele termina na crise de casamento, ele termina na traição de um filho sobre ele. Porque o troféu não sustenta uma vida de paz. A vitória que o mundo pode te oferecer, ela não sustenta uma vida de paz. E Jesus falou, eu vim para esse mundo para que em mim vocês tenham paz. A paz não está no que você pode conquistar, a paz não está na parte geográfica que você mora da tua cidade. Não, vou morar mais para ali, para o Batel, porque lá em São José dos Pinhais é muito violento. Não, essa motivação está completamente equivocada. A Bíblia diz que em mim vocês vão ter paz. E hoje eu quero me conter a 4 caminhos para ativar uma vitória que vence o mundo. Em primeiro lugar, importa nascer de novo. Em segundo lugar, a vida pela fé
e não somente uma vida com fé. Terceiro lugar, protegendo a sua mente com o escudo da fé. E quarto lugar, vivendo uma fé energizada pelo amor. 4 maneiras de ativar a vitória que vence o mundo. O versículo base dessa manhã eu não sei se eu coloquei aí para vocês, mas o texto lhe diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está atrás de mim? Então esse é o texto base dessa manhã para você entender. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é um dos textos mais difíceis de você entender na tua vida. Porque a maioria dos derrotados dentro de uma igreja, eles sabem esse texto. E aí meu questionamento é: mas se você sabe esse texto e você está derrotado, tem alguma coisa errada. Algo muito certo, muito errado não está certo. Esse texto começa dizendo: o que é nascido de Deus vence o mundo. E aí vale lembrar que esse mundo não é o mundo criação, é o mundo que é o sistema mundano. Quando a Bíblia fala sobre mundo, cuidado, a religião ela vai falar assim: o mundo jaz no maligno, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí eles começam a contaminar os rios, poluir os ares, eles começam assim, tipo assim: se dane, isso aqui mesmo vai tudo acabar, então para que preservar as coisas? Essa é a mentalidade apocalíptica de um religioso mané. Ele pensa que o mundo ele vai terminar explodindo, então não precisa muito preocupar com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Só que não. A Bíblia fala sobre o mundo cosmos e o mundo que é a criação. Esse mundo que é a criação, Deus tanto amou. Como que eu posso odiar o que Deus tanto amou a ponto que Deus deu seu único filho para salvar o mundo, para salvar a criação, para reconciliar consigo mesmo toda a criação? O mundo está em processo de regeneração. Quando ele foi caído, agora ele está no caminho contrário de ser reconstituído. Mas a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo ele tem um sistema, ele tem uma mentalidade, o mundo ele tem uma inteligência, e essa inteligência do mundo abomina a Deus. No mundo, o mais forte vence a batalha, o mais ligeiro ele vence a corrida. No mundo, o mais sábio ele está mais rico. Mas a Bíblia diz o contrário, que não é dos ligeiros a corrida, nem do forte a batalha, nem do sábio o pão. Fora desse sistema do mundo, o meu Criador ele diz que tudo depende do tempo e do acaso. E se tudo depende do tempo e do acaso, está todo mundo frito. Por quê? Porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Em 30 minutos a tua vida pode mudar, porque depende só do tempo e do acaso. Por isso que nunca subestime quem está lá embaixo, porque por acaso Deus pode colocar ele rapidamente lá em cima. E nunca fica, quem está muito lá em cima, porque é num piscar de olhos que Deus ele coloca a pessoa lá embaixo, porque foi por acaso. E aí a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sabe o que significa jaz? Ele está sepultado, ele está descansado no mal. Maligno ali não é diabo, sabia disso? O mundo, ele não está sepultado no diabo, ele não foi entregue para Satanás. O mundo, ele está sepultado no conhecimento do mal, penes, ponos e poneros. Aquilo que Jesus falou, mas nos livra-nos do mal, significa que o mundo estava sepultado nesse mal, e Jesus veio e falou: livra esse mundo do mal. O mal que Adão conheceu lá no jardim, e Deus falou: não conheça a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Adão, ele teve conhecimento do mal, e aí o mundo inteiro ficou descansando nesse conhecimento do mal. Ei, eu e você, nós não fomos desenhados por Deus para nos relacionar com o mal, sabia disso? Por isso que o mal para você é fora da tua natureza. Você não se sente confortável na miséria, na pobreza e na enfermidade. Nós nunca, entendendo que nós nascemos de novo, nós nunca deveríamos conformar com uma vida onde a pobreza é normal. A gente sempre foi assim.
onde a miséria é um estado de sacrifício ante a eternidade. Então, eu preciso pagar o preço para chegar na eternidade. Deus não é assim. Qualquer outro Deus pode ter essa filosofia, mas um Deus que é Pai não é assim. Vou te ferrar bem aqui para ver se você aguenta. Caso você sobreviva, aí você pode ir para a eternidade. Deus não é assim. 4 caminhos para ativar a vitória que vence. Primeiro, de tudo, importa nascer de novo. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Lembra que eu falei daquele mundo que jaz no maligno? Que é maldade, miséria e enfermidade? Quem vence a maldade, a miséria e a enfermidade? Somente aquele que é nascido de Deus. Por isso que aquele que não é nascido de Deus, entenda que é normal ele ser vítima da miséria, da pobreza e da enfermidade. A gente precisa começar a fazer alguns cálculos sobrenaturais para entender algumas pessoas, entendendo que elas são mais vítimas do que vilãs. Aquilo que elas estão vivendo, aquilo que elas estão produzindo de resultado de vida, é fruto matemático daquilo que elas foram ensinadas. E a gente, às vezes, como religioso, a gente chega lá e fala: não, o cara é mau, o cara não quer saber nada de Deus. Não, ele não é mau, ele só é incompleto, ele é atrofiado, ele está escondido de uma informação, ele está a uma informação de mudar essa realidade. Mas o texto diz: importa nascer de novo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem não é nascido de Deus não vence o mundo, é engolido pelo mundo. Por isso que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Você é inimigo desse sistema mundânico, da maldade, da miséria e da enfermidade. Mas aquele que é nascido de Deus, ele supera o mundo. Quem vence a batalha contra o mundo, e talvez você está com medo do mundo hoje, só que você não é desse mundo, por isso você não devia ter medo desse mundo. Quem vence a batalha contra esse mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Você sabia que salvação, ela cria identidade? Por isso essa história de você ser a melhor versão de você mesmo é lavar carvão, é desentortar banana, é carregar pedra. Não, eu estou muito envolvido, eu estou fazendo um curso, uma mentoria, onde eu vou ser a melhor versão de você mesmo, de mim mesmo. E se eu te propusesse de você ser outro alguém? Você não preferia? Porque a melhor versão de você mesmo, o fim é que você continua sendo a mesma pessoa. E essa é a frustração das pessoas. Pronto, consegui ser a melhor versão de mim mesmo. Então, você conseguiu ser outro alguém? Não. Só que você já percebeu que a sede da humanidade é se tornar outra coisa, outro alguém? Isso explica a identidade de gênero. Porque as pessoas... Eu fui no Beto Carreiro alguns dias atrás, e quando a gente chega ali, existe um esforço por parte de alguns meninos para tentar ser menina. E de repente tem alguns esforços de algumas meninas para tentar ser menino. Daí eu olhei todos eles juntos, eu falei assim: engraçado, por que eles não pegam as cotas e as meninas voltam a ser meninos, os meninos voltam a ser menino, e tem o mesmo tanto de gênero no mesmo lugar? Só que ali o Espírito Santo falou: não, eles têm uma sede. Eles querem uma vida ao máximo, eles querem ser uma coisa que eles gritam, porque eles já entenderam que eles não querem ser o que eles são, que eles podem ser outra coisa. Só que essa outra coisa não está no dinheiro, essa outra coisa não está no gênero, essa outra coisa não está na família que você carrega o sobrenome. Essa outra coisa significa você nascer de novo. Se eu sou gato, isso só prova que eu nasci de outro gato. Mas se eu quiser ser um cachorro, eu não consigo treinar ser o melhor gato, para quando eu conseguir ser a melhor versão de um gato, eu me sentir um cachorro. Então eu preciso, no mínimo, permutar. Eu preciso voltar ao ventre do gato e sair do ventre do gato, entrar no ventre de um cachorro. E quando eu for fecundado por uma cadela, então agora eu sou um cachorro. Porque você se torna do que você nasceu. E a Bíblia diz que todo ser humano nasceu de um homem, menos um. Quem é o ser humano que não nasceu de um homem? Aquele que engravidou uma virgem. E talvez até hoje você não concebeu essa ideia. Porque Jesus precisou ser fecundado num ventre humano?
sendo com uma divina, um esperma divino, sem ter coabitado. Porque foi ali naquele momento da história que o divino, ele se fez carne e habitou entre nós. Para que o humano ganhasse o direito de começar a nascer e ser divino. Assim como Jesus nasceu de um ventre humano e conseguiu viver divinamente sobre a terra, assim eu e você, nós podemos escolher nascer de Deus, mesmo embora humanos, sermos divinos sobre a terra. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Importa para você nascer de novo. Nascer de novo é você entender que já estou crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Eu só posso viver essa realidade pela fé. E se eu morri e eu ressuscitei, nasci do Espírito, e agora eu vivo com a identidade de Cristo, já não é mais minha identidade que conta. Por isso que salvação cria identidade. E agora você tem a identidade de Cristo. Fala isso numa igreja para você ver. Que você tem a identidade de Cristo. Então eu sou perfeito como Cristo é. Eu tenho a autoridade como Cristo tem. Eu tenho a herança que Cristo tem. Eu tenho os poderes que Cristo tem. Por quê? Porque eu e Cristo somos uma pessoa. A ponto de Deus ele habitar em mim, chamando isso de Espírito Santo. E agora eu sou o Deus, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo comigo em mim. Por isso que a gente caminha na obra. A gente não carrega a obra. A gente não carrega a salvação como um colar, que eu ganhei a salvação. Não, você se transmutou numa salvação. É uma experiência quântica. É uma experiência transcendente. É uma experiência que move você em todo o teu organismo. Não é uma mudança de pensamento, mas um transplante de mentalidade, de mente. Essa é a diferença de um religioso e de quem nasceu de novo. O religioso ele fica tentando decorar os novos pensamentos da sua nova religião. E você pensa que você se converte na medida dos pensamentos daquela religião que você concorda. Mas quando você nasce de novo, você tem uma outra mente. E porque você trocou de mente, você tem novos pensamentos que você nunca estudou. Por isso que eu sou meio assim quando o cara ele tenta ser um evangélico, um crente, lendo a Bíblia. Por quê? Porque ele está sendo ligeiro. Ele pega novos pensamentos carregando na mente antiga. E aí ele é dissimulado. Porque ora ele usa os pensamentos que ele concorda do evangelho, e ora ele vem com os pensamentos antigos, de quem não nasceu de novo. Entenda uma coisa, nascer de novo não se resume em apenas concordar com os fatos passados, mas você se reconciliar e abraçar uma nova realidade futura. Quem nasce de novo tem um novo pensamento, e Paulo ele falou, quem conheceu a mente de Cristo? E aí ele conclui dizendo, nós porém temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não precisa se preocupar que o pensamento não é de Cristo. Você tem que se preocupar se a tua mente realmente é de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, pode ficar bem tranquilo. Nossa, calma, mas Cristo pensaria isso? Pensaria? Tem um porquê você pensar isso. Essa igreja existe para salvar os perdidos. Sabia disso? Nossa motivação aqui é uma só. Todos os domingos trazer uma mensagem aonde aquele que estava com uma consciência perdida, você encontra consciência de novo. Nós não queremos salvar as pessoas do inferno, porque Deus já fez isso com Jesus. Calma, mas se as pessoas não estão no inferno, então elas estão perdidas da onde? Elas estão perdidas da sua consciência. E por isso essa é a obra social mais importante dessa cidade, onde as pessoas elas se reencontram nas suas consciências. Elas descobrem quem elas são, porque elas existem, para que foram criadas. Quando você tem essa capacidade de receber essa nova realidade, você começa a viver uma vitória que vence. Você ordena alguns pensamentos embaralhados. A depressão é um pensamento embaralhado. A ansiedade é um pensamento embaralhado. O pânico, o medo é um pensamento embaralhado. Quando você ordena esse pensamento, você se sente seguro. Agora eu estou tranquilo, agora eu estou bem. Uma criança, quando ela chora demais, faz muita manha, ela está assim, por quê? Porque ela está com os pensamentos embaralhados, ela não tem a capacidade de compreensão.
à medida que ela cresce, ela compreende. Quanto mais ela compreende, menos ela chora, menos ela faz manha, menos ela fica ali fazendo escândalo. Em segundo lugar, a vitória que vence o mundo está reservado para aqueles que vivem pela fé. Viver pela fé e viver com fé é o que separa o religioso do renascido. O religioso, ele concordou com aquilo que foi dito e agora ele vive com fé. Então quando ele vai comprar um carro, ele pede mais fé. Ele vem aqui na igreja, no final ele pede: pastor, você pode orar para que eu tenha mais fé? Mas nós não fomos criados para termos mais ou menos fé. Nós fomos criados para viver uma vida através da fé. Eu caminho pela fé, eu movo pela fé, eu compro pela fé, eu vendo pela fé, eu tenho mais um filho pela fé. Porque não é sobre ter mais ou menos, é sobre eu enxergar e discernir uma circunstância através de uma outra perspectiva chamada fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, a natureza da fé, que pela fé entendemos que os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé. Foi pela fé que eles tiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação de toda a sua casa. Pela fé. Foi pela fé que Noé sabia que Deus estava se movendo em algum plano. E esse plano era de exterminar todo ser vivo da terra, porque ele tinha se arrependido do que ele tinha feito. E pela fé Noé desvendou o plano de Deus, e Deus foi constrangido a separar Noé desse plano, guardar numa caixinha e continuar com o plano. Quando a Bíblia fala que Deus ele quer confiar segredos aos homens, segredos aos seus amigos, Ele não nos chama mais apenas de servos, mas Ele nos chama de amigos. Deus está falando que pela fé eu posso saber aquilo que ninguém sabe de Deus. Com fé não, mas pela fé sim. É um caminho de discernimento. É um óculos que você veste, que você enxerga tudo mais definido. Sem a fumaça, sem a neblina, sem a incerteza. Pela fé Abraão obedeceu. Pela fé ele peregrinou numa terra alheia que ele não conhecia. Pela fé a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe. Pela fé, quando Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Tudo que a Bíblia fala que é muito louco, era um louco que estava mais vivendo pela fé do que com fé. Por isso choca tanto a gente. Você tem um único filho, Deus chega para você e fala: Isaque, sobe para se sacrificar. Sacrificar o quê? É teu filho. Não, Deus, você está louco? Se ele tivesse com fé, ele ia pedir mais fé para Deus, para ele não acreditar que isso era verdade. Só que pela fé você entende que o plano maior de Deus, o fim disso é bom para você. Sabe quando você quer trocar um carro e de repente você tenta de todo jeito trocar um carro, e você não consegue dinheiro para trocar um carro. Deus ele pega e fala assim: vai lá e dá esse carro. Aí você abraça com as duas mãos o carro e fala: Deus, eu não tenho nem dinheiro para trocar o carro, quanto mais comprar outro. E aí você não dá o carro. Por quê? Porque você saiu de uma vida pela fé. Talvez dar esse carro era o elemento essencial para o carro que você precisava querendo comprar. Deus te abençoar de presente. A fé ela não anda por caminhos terrenos naturais. A vida fora da fé, a fé ela não anda por vias naturais. Ela não discerne as coisas baseado naquilo que se vê, mas ela é a certeza daquilo que eu sei, embora não vendo. Terceiro lugar, para ativar a vitória que vence o mundo, você precisa proteger a sua mente com o escudo da fé. Lembra que a vitória que vence o mundo é a nossa fé? Por quê? Porque a fé é o escudo. E o escudo antigamente ele era de madeira revestido de couro. E o escudo, ele era de couro por quê? Porque eles mandavam dardos inflamados. O que é dardo inflamado? É uma flecha
com uma bola ensopada de combustível, onde eles acendiam com fogo essa flecha, pegavam a flecha, jogavam para atear fogo. E aí eles se defendiam dessas flechas com o escudo de couro, porque o couro não pega fogo. E a Bíblia diz que a nossa fé é como esse escudo, que quando vem um dardo inflamado, quando vem uma seta, e aí o dardo inflamado é pensamento de depressão, ele vem e te incendeia. Dardo inflamado, ele te incendeia, é um pensamento de escassez, é um pensamento de pobreza, é um pensamento de medo, pensamento de esterilidade, pensamento de diagnóstico, e de repente você começa a ser bombardeado. Eu acho que eu tô me sentindo mal, acho que eu tô com um nódulo não sei aonde. E você começa, aquilo te inflama. E a Bíblia diz que a fé, em todas as situações, Efésios 6,16, ela diz: levantem o escudo da fé, para poder deter as flechas de fogo do maligno. Sabe por que você ainda sofre com pensamentos que você não domina? Porque você não levanta a tua fé. A tua fé, ela protege tua mente. A gente não tem uma fé baseada no medo, a gente tem uma fé para preservar o lugar do divino e do sagrado. É na mente que você nasce de novo. É na mente que você concebe uma empresa. É na tua mente que você decide o teu futuro. A mente é o campo onde você arquiteta todos os planos de um futuro. E quando Satanás ele consegue perturbar a tua mente, ele acabou de perturbar a tua vida inteira. Em quarto lugar, a vitória que vence o mundo são para aqueles que têm a fé energizada pelo amor. Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, olha isso aqui, em Cristo Jesus, nem ser católico, ou ser judeu, ou ser espírita, ou ser isso, ou ser macumbeiro, ou ser aquilo, tem efeito algum. Mas em Cristo Jesus, o que importa é uma fé que atua, que opera, motivado pelo amor. Esse amor que eu falei aqui na frente hoje. Um amor que não é grego, que não se reduz a uma flor, que não se reduz a você fazer uma coisa boa. Nada, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem ir para a igreja, nem orar, nem ler a Bíblia, nem jejuar, nem fazer campanha importa, mas apenas uma fé ativada, energizada, uma fé que é expressa e operante, motivada pelo amor. Se a tua fé não é motivada pelo amor, você precisa nascer de novo. Essa é a verdade. Porque daqueles que são nascidos de Deus, a motivação de fé sempre vai ser o amor. Motivação de fé não é ganhar mais dinheiro, não é dar certo na vida, não é triplicar o tamanho da empresa, porque essa é a fé da religião, uma fé que ela, através dela, ela me dá, ela me faz alcançar. Tem que ter mais fé para você conseguir mais. Mas na verdade, a fé não é para eu conseguir mais. A fé é para que eu nunca me decepcione daquilo que eu faço para as pessoas e não tenho isso de volta. Por quê? Porque quem vive uma vida pela fé, motivado pelo amor, nunca vai se sentir enganado. Porque a sua recompensa é o próprio amor. O amor que eu tenho, não é o amor que eu vou receber. Motivado pelo amor, tudo que você faz, você não espera nada em troca. O amor não cobiça, ele não inveja. Tudo que eu faço não visa o meu próprio interesse. A fé que eu acesso, que eu manifesto, que eu vivo pela fé, é amparada no amor que tudo sofre, um amor que tudo crê. Está motivado no amor que tudo espera, um amor que tudo suporta. Ela está amparada por amor que nunca acaba. Então a conclusão nessa manhã é que a nossa fé vence o mundo. A arma que Deus depositou na tua mão é fé. E fé não é orar mais forte, fé não é figas. Fé é um estilo de vida baseado naqueles que nasceram de novo e que eles nunca mais são normais. Não sei se conhece uma pessoa de fé, mas pode ter certeza que ela é impossível de ser definida. Uma pessoa de fé, ela é altamente imprevisível. Ela
do nada ela vai para outro país, do nada ela vende tudo, do nada ela dá tudo, do nada ela recebe um monte de coisa. Porque a fé, ela te torna imprevisível para esse mundo. Você é uma caixinha de surpresa. Segundo, viver na certeza elimina os pensamentos que tentam inflamar, incendiar a nossa mente. Se a nossa vitória que vence o mundo é fé, rompa com a dúvida. Viver pela fé é viver com certeza. Eu tenho certeza onde eu estou, eu tenho certeza se eu deveria, eu tenho certeza do que eu não deveria. Eu vivo baseado em certeza. Terceira conclusão é que a maior parte das batalhas que nós enfrentamos no mundo estão do lado de fora de nós, estão do lado de dentro de nós, na nossa mente. Tudo que você pensa que o mundo está mal, que o mundo é perigoso e tal, na verdade está mais perigoso da parte de dentro da tua mente. A maior parte das batalhas que nós vamos enfrentar no mundo não estão do lado de fora de nós, mas estão do lado de dentro de nós. Quem vive para Jesus, vive através da fé e não com fé. A sua fé é escudo, a sua fé te protege, a tua fé lhes assegura o direito de avançar, porque o princípio do escudo é que o escudo ele é o princípio do deslocamento. Quando você tem um escudo, você consegue ir para cima, você consegue ir avante, você consegue ir adiante. E hoje a religião, ela criou uma multidão de covardes que vai sempre mais para trás, mais para trás. Não, cuidado, Maranata, se esconda, vamos para o culto, vai para a vigília, Jesus está voltando. Eu quero ver a igreja que vai para cima, que atropela, cujas portas do inferno não prevalecem contra ela. Entendeu o recado? Pegou aí? Você vai atropelar e ninguém vai saber de onde você saiu, porque você entendeu aquilo que ninguém viu. Você escutou, ouviu aquilo que ninguém ouviu. Você visualizou o que ninguém enxergava. E as pessoas vão falar, mas como? A gente está na mesma empresa, a gente está no mesmo lugar, no mesmo bairro, e você viu isso e eu não vi. Porque eu vivo pela fé. Ah, eu vivo pela fé. E pela fé, 1 mais 1 pode ser 10. Pela fé, caminho quando eu perco, era justamente a vitória que venceu o mundo. Eu perdi ganhando. O fim é o ganho. Pela fé, quando eu sou pequeno, rebaixado, reduzido naquele buraco, pela fé, eu sou exaltado e ninguém fala, mas como? Não escreveu um livro, não fez um seminário, não isso e não aquilo, porque a minha vitória que vence o mundo é minha fé. A vitória que vence o mundo, ela é motivada sempre no amor. Questione de onde está a sua motivação de viver uma vida de fé nessa manhã. O dia que você entender isso, vai fazer sentido o versículo que diz, porque o meu justo, ele viverá pela fé. A Bíblia diz que existe uma promessa, o meu justo, ele vive pela fé. Os missionários pegaram esse texto e usaram tudo errado. Ficaram em casa coçando a pança e orando, falando, não, Deus vai mandar doação para nós, porque o justo vive pela fé. Então eu vivo pela fé, não trabalho, não pago as contas, alguém vai pagar para mim, porque eu vivo pela fé. Irmãos, sai desse lugar, isso é mentira. O justo vive pela fé, que ele vai colher de onde ele não plantou, e ele vai plantar aonde ele não está nem aí para colher. O justo que vive pela fé, ele não vive com fé, ele vive pela fé. E pela fé eu trabalho, pela fé eu acordo cedo, pela fé eu fico mais tarde, pela fé eu saio no meio da semana e vou para a praia, pela fé eu faço aquilo que somente a fé me dá o direito de fazer. E nessa manhã eu quero te dizer, você está a um passo da vitória que vence o mundo. Aonde você precisa de vitória hoje? Existem pessoas aqui que precisam de vitória no assunto de relacionamentos com família. A tua fé é a tua vitória. O que você precisa fazer que ninguém te ensinou e nunca vai te ensinar, que só a tua fé pode te mostrar? Existem pessoas que precisam ter vitória sobre finanças. E você está lá fazendo mais um curso, comprando mais uma mentoria, fazendo o que o mundo faz, não entendendo que você devia estar vivendo pela fé. Deus, pela fé, como é que eu faço? Pela fé, como que eu preciso sair das dívidas? Pela fé, como eu faço para abrir meu negócio? Deus, pela fé, como que eu faço para começar o meu ministério? Deus quer te entregar nessa manhã uma vida pela fé. Você gostaria de receber isso? Então se coloca de pé, eu vou orar por você.
E eu creio que nessa manhã é um dia de novo nascimento. Homens e mulheres que precisam nascer de novo. É um dia e uma manhã de salvação. Essa é uma manhã de salvação. Mas não salvação de um prejuízo. Talvez você olhe e fale, mas Cal, eu preciso ser salvo de quê? Deus quer te salvar da tua consciência. Consciência é o único lugar que o homem fica perdido. Um homem que foi encontrado na sua consciência, ele nunca mais se perde. Ele não se perde mais no adultério, ele não se perde mais na vaidade. Um homem que foi recuperado na sua consciência, ele é um achado. E a tua fé é a vitória que vence esse mundo, os desafios da frustração, da escassez. Sua casa, ela vai ser sim, a enfermidade vai bater na porta da sua casa, ou não. A crise financeira vai bater na porta da sua casa, ou não. Mas o fato que, por estarmos no mundo, teremos aflições. As aflições são do mundo, não são tuas. Mas como você divide o mundo com as pessoas, você está vulnerável às aflições. E nessa manhã, eu creio que Deus quer ter um encontro com você. Deixa Ele tocar você, como só Ele pode. Começa a dizer, Espírito Santo, eu quero a vitória que vence o mundo. Eu não quero uma vitória que me dá troféus, medalhas, que ficam lá na prateleira, ou que me dão mais seguidores na rede social, que me dão mais dinheiro. Eu quero uma vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo, ela vence para sempre, não só até enquanto durar o estoque, ou enquanto você estiver correndo o campeonato. A vitória que vence o mundo, ela funciona nos dias mais desafiadores da tua vida, que são os últimos, na velhice. A vitória que vence o mundo, a tua fé, ela funciona nos dias de maior escuridão, quando o mundo está desesperado, como em tempos de pandemia, crises globais. Essa vitória, ela vence o mundo. Hoje Jesus quer te libertar do medo do futuro. Enquanto você não estiver liberto verdadeiramente do futuro, a tua vida não vai deslocar, porque você está de costa para o futuro. Mas nessa manhã eu quero dizer, tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Jesus, Ele está te dizendo, eu venci o mundo. Então nosso papel não é mais vencer o mundo, nosso papel é caminhar na vitória que vence o mundo, que é a vitória de Jesus. Ele venceu porque Ele venceu, agora nós vencemos. E eu sei que homens aqui vão vencer sobre finanças, vão vencer sobre empresas, corporações. Homens vão vencer sobre inovações, patentes. Homens e mulheres aqui dentro, Deus está levantando para vencer sobre sistemas políticos. Homens e mulheres, Deus está levantando para vencer sistemas de organizações como hospitais, universidades, que estão debaixo do governo das trevas. A vitória que vence o mundo é tua fé, e com essa fé você vai vencer no teu ambiente de trabalho. Espírito Santo nos toca sobremaneira nessa manhã, como só você pode. Nos dá entendimento, sabedoria, mas ative em nós a vitória que vence o mundo. Eu tenho a vitória que vence. Eu sou a vitória que vence. Eu faço a vitória que vence. Ainda que esteja tudo errado, quando as coisas elas não aparentemente estão funcionando, Deus não nos tira desse lugar onde nós vivemos pela fé. Pela fé existe tempo de colher, existe tempo de plantar, existe tempo de ficar sem, existe tempo de receber muito. Pela fé existe tempo de partida, existe tempo de despedida. Pela fé existe tempo de casamento. Pela fé existe tempo de abraçar. Pela fé existe tempo de soltar o abraço. E que a nossa vida pela fé nos torne maduros para viver uma vida digna sobre a terra, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém e obrigado.